Deus! Quem está animado aí? Isso aí, galera. Muito bom participar disso aqui, de tudo que Deus está fazendo. Que vibe, hein? Que glória a Deus isso. Nós vamos conversar sobre a luta integral, e para isso eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 ao 16. Esse assunto é um assunto muito interessante, cara, para que a gente possa abrir a nossa mente em relação ao que Deus tem para a nossa vida integral, tá? Nós vamos sair daqui motivados, inspirados a lutar integralmente no reino de Deus. Então, diz lá assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor, eu venho pedir nesse momento que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra, que nós saímos, para que nós possamos sair daqui transformados pela Tua verdade, Pai. Tudo aquilo que venha impedir, Senhor, a gente de receber do Teu Espírito Santo, Pai, seja mágoa, seja, enfim, algo que está trancando, travando, Senhor, a nossa concentração, a nossa atenção a Ti, Pai, que o Senhor venha liberar, Pai, que o Senhor venha tirar isso do nosso coração, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, cheios daquilo que o Senhor tem para nos dar nesse momento, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. A luta integral é muito interessante, porque ela nos leva a um pensamento do chamado de Jesus a sermos discípulo. O discípulo integral. Quando Jesus nos chama para ser discípulo, Ele não especificou um prazo para ser discípulo, um local para ser discípulo, uma hora, um dia específico, mas Ele pede que nosso chamado, o nosso exercer o discipulado seja integralmente. Eu me lembro, no começo da minha caminhada, isso já uns 10 anos atrás, na comunidade de Siloé, havia um tema chamado 40 dias com propósito, em cima de um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Talvez você já conhece esse livro. E esse livro mudou a minha vida, mudou a minha mente, porque eu fazia todas as coisas por fazer, sem um sentido, sem um propósito. E a partir daquele momento em que eu conheci o propósito de Jesus para a minha vida, que eu conheci o porquê eu trabalhava, o porquê eu estudava, o porquê eu fazia as coisas que eu fazia, mudou a minha forma de fazer essas coisas. Até o interessante é que na época eu trabalhava numa empresa do ramo imobiliário, e quando eu entendi o propósito que Deus me chamou para trabalhar, mesmo naquele lugar para Ele, eu comecei a fazer todas as coisas para Ele. Falei, olha, a partir de hoje, todas as coisas que eu fizer, eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Ele. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, e todas as coisas que eu fazia dentro dessa empresa, eu fazia para Ele. Eu era office boy na época, o meu trabalho não era muito difícil, eu levava documento para lá, tirava xerox, levava documento para cá, ia no fórum, Então era algo simples, mas quando eu fazia aquilo, eu lembro que na época eu ia cantando, eu ia pulando, eu ia, sabe, demonstrando uma forma de adorar o Senhor daquela forma trabalhando. E um dia eu lembro que me chamaram numa sala, estavam 20 corretores de imóveis assim, e uma mulher me chamou lá e falou, olha, Alex, nós queremos saber do cheque que você foi levar lá naquele cliente, um cheque de R$1 milhão, e a cliente está falando que não recebeu. Cara, naquele momento eu falei, agora eu estou encrencado. Agora eu quero ver, Senhor, eu estou trabalhando para Ti, dá uma ajuda aí. E eu não sei, na verdade eu não sei desse cheque, eu não sei desse fato. E ela falou, não, nós estamos brincando, nós te chamamos aqui para dizer que você foi o funcionário do trimestre.
Nós queremos te entregar um prêmio, porque o seu trabalho está contagiando as pessoas aqui. As pessoas, elas estão te olhando de uma forma diferente e foi unânime a votação em você. O que você tem a dizer? Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu. Eu lembro que eu peguei o dinheiro, ela era uma bonificação em dinheiro, eu corri para o banheiro, me ajoelhei e falei, meu Deus, Senhor, eu estou trabalhando para você e o Senhor me retribui ainda, eu não mereço isso, eu não mereço essa bênção, meu Deus. E o fato é que o propósito que eu fazia as coisas para Deus, que eu me entregava para Ele, que eu entregava o meu trabalho para Ele, as pessoas ao meu lado, elas ficavam contagiadas com o amor de Deus. Elas viam em mim algo diferente. E isso é algo nítido nas pessoas que entendem o propósito do discipulado integral. Isso é algo muito importante. Fale para a pessoa que está do seu lado aí, Jesus te chamou para ser um discípulo integral. A nossa luta integral, como discípulo, ela começa na mente. Lá em Romanos 12:2 fala mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, fala exatamente assim, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E quando você for sendo transformado pela renovação da sua mente, vamos experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. O interessante é que esse versículo, ele tem um conceito da palavra metanoia. Talvez você nunca tenha ouvido falar da palavra metanoia. Metanoia, ela tem por definição um arrependimento, mudança de mente, expansão da mente. Mas, em termos simples, metanoia é concordar com Deus, concordar com a Trindade. É dizer, Deus está certo, eu estou errado. Eu aprendi isso uma vez numa empresa que um diretor me chamou para conversar, e ele chegou para mim assim, Alex, vamos trocar uma ideia? Eu falei, não, vamos trocar uma ideia. Sentei na mesa dele, ele falou, qual é a sua ideia a respeito dessa área da empresa? Eu comecei a falar, olha, a minha ideia é isso, a minha ideia é aquilo, a minha ideia é aquela outra. Eu falei, daí ele falou, não, interessante a tua ideia. Agora eu vou expor a minha ideia. A minha ideia é essa, a minha ideia é aquela e aquela outra. Agora, na nossa troca de ideia, você vai descartar a sua e colocar a minha no lugar. Beleza? Eu falei, beleza, né? Quem sou eu? E é isso que Deus tem chamado a gente, para trocar uma ideia. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com uma ideia, e Deus fala para a gente assim, ó, cara, essa ideia que você tem, vamos trocar uma ideia. Você vai descartar ela e você vai colocar outra no lugar. Você vai colocar a minha ideia no lugar. Você vai renovar a sua mente. Você vai tirar isso que você pensa a respeito de adoração, a respeito de nunca querer dar a outra face, a respeito de julgar os seus irmãos. Você vai tirar essa ideia e vai colocar a minha no lugar. E concordar com Deus é algo que a gente percebe no dia a dia. E dentro da igreja, muitas vezes nós não queremos dar a outra face. E Deus tem falado para nós, troca a ideia, dê a outra face. Muitas vezes, no louvor, aqui no prédio da igreja, nós levantamos a mão, nos emocionamos, e muitas vezes nós estamos na nossa casa, colocamos uma música, e aquilo é simplesmente uma música, a gente não tem a consciência da presença de Deus no nosso meio, na nossa vida. E aí, no carro, quando eu escuto uma música, é apenas uma música, mas lá no prédio, não. Lá, quando toca uma música, o Senhor está ali. Aleluia. Aí eu levanto a minha mão, oro, me emociono. Por que isso não acontece na sua casa? Porque você não concorda com Deus. Porque você não trocou uma ideia com Ele. Por que você, quando alguém te agride verbalmente, por que você não dá outra face? Porque você não trocou uma ideia com Deus ainda. Por que, enfim, a gente pode pontuar várias situações, né? Mas o fato é que a gente ainda não concorda plenamente com a Trindade. Isso é visto numa parábola que Jesus expõe do fariseu e do publicano. O fariseu orava da seguinte forma, Senhor, obrigado porque eu não sou que nem esse cara. Eu não faço os pecados que ele faz.
Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, dou dízimo. Eu sou o cara, Senhor. Ou seja, muito obrigado, sabe? Eu mereço. E o publicano, quando ele orava, ele não ousava nem olhar para o céu. Ele dizia, batia no peito e falava, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Perdoa porque eu sou pecador, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. O verdadeiro arrependimento é quando eu realmente reconheço que sou pecador e não que eu preciso me arrepender do que faço. É quando eu reconheço quem eu sou diante de Deus. E aí começa a troca de ideia com Deus. Quando a opinião de Deus é a minha opinião. Então, cara, o reino de Deus, ele é algo integral. E eu começo essa integralidade quando eu mudo a minha mente, quando eu começo a concordar com o que Deus fala a respeito de mim. Lá em Mateus 28:18, Jesus se aproxima dos discípulos e fala, seguinte, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E tem um outro versículo que fala, ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Isso ficou conhecido na igreja como o chamado, o ide, a grande comissão. E alguns teólogos, em alguns comentários bíblicos, eles acreditam, e na verdade a palavra no original, Jesus ali quer dizer o gerúndio, Portanto, quando vocês estiverem indo, façam discípulos. E esse indo é muito importante a gente saber, porque esse indo é a nossa integralidade, sabe? Tudo que compõe a nossa vida, esse é o nosso indo. Quando vocês estiverem indo para o trabalho, quando vocês estiverem indo para a faculdade, quando vocês estiverem indo na padaria, tudo que compõe a sua vida é motivo para fazer discípulos. O interessante é que nós consideramos, o reino de Deus como tudo que compõe a nossa vida, Tudo que está debaixo do sustento de Deus é o reino de Deus. Quer um exemplo? Se lá no teu trabalho você não considera o reino de Deus, o teu trabalho não está debaixo do sustento de Deus. Deus sustenta tudo aquilo que é dele. Se você não considera a sua faculdade, a sua casa, debaixo do reino de Deus, isso não está debaixo do sustento de Deus, está debaixo do seu sustento. Você tem sustentado aquilo que não é do reino. Entende? Porque Deus respeita esse livre-arbítrio de você querer reinar aquilo que você quer reinar. Porém, tem um problema. Você vai se fadigar, você vai se cansar e você vai desistir. Então, o reino de Deus é tudo que está debaixo do sustento verdadeiro dele. Quando nós colocamos nossa vida debaixo do reino, debaixo de tudo que é de Deus, do sustento dele, tudo que compõe a tua vida faz parte do reino de Deus. Se você aceitou o chamado de ser discípulo, tudo que compõe a sua vida é de Deus. Isso é bom por um lado. Quer dizer, é bom por todos os lados, Porque Deus sustenta aquilo que é dele. Então, se toda a sua vida está debaixo do sustento de Deus, está dentro do reino de Deus, amém. Deus vai sustentar tudo que é da tua vida. Agora, se a sua vida está debaixo do reino, você também está debaixo da missão que Jesus te deu. Portanto, quando vocês estiverem indo, façam discípulos. Usem tudo o que você está fazendo dentro da sua vida para fazer discípulos. E aí, a gente começa a pensar algo de que tudo que eu faço não é mais para Deus. Lembra da minha história lá no começo? Quando eu compreendi o propósito da vida, eu não comecei mais a trabalhar para aquela imobiliária. Eu comecei a trabalhar para Deus. Quando eu compreendi que o indo é o propósito, quando eu estiver indo e o que eu estiver fazendo quando eu estou indo é para Deus, quando eu ia para a minha faculdade, eu não ia para a minha faculdade para ter um diploma. Eu ia para a minha faculdade para glorificar o nome de Deus, para adorar a Deus. E quando eu compreendo que a missão de Deus está dentro desse indo, tudo que eu faço não é mais para as pessoas, mas é para Deus. E olha só que interessante. Mateus 25:40 fala assim, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores, a mim o fizeram. Jesus está falando isso. Então,
Tudo que compõe a sua vida, que você faz para Deus, para Ele, você está fazendo para glorificar o nome dEle e impactando as pessoas que estão ao seu redor. Isso chama a atenção das pessoas, elas querem saber o que está acontecendo contigo, o que tu tem de diferente, mas na verdade você está glorificando a Deus. Eu lembro que uma vez eu li um livro, As 5 Linguagens do Amor, e eu compreendi algumas coisas diferentes, e eu falei, cara, vou aplicar algumas coisas práticas aqui, né? Eu descobri que a linguagem do amor da minha esposa era serviço, continua sendo. E eu falei, cara, vou fazer uma surpresa para ela, eu vou para casa, eu vou arrumar toda a casa, deixar a casa bem arrumada, tal, não sei o quê, vou botar umas flores, vou fazer uma surpresa para ela, acho que ela vai adorar. Enquanto eu estava fazendo, estava arrumando, tal, fui lá, comprei umas flores, tal. E aí eu estava lavando a louça e tal, e o Senhor começou a falar comigo. Ele falou assim, sabe, Alex, isso que você está fazendo está me glorificando. Eu falei, sério? Sim. Você está fazendo para ela, mas na verdade o que você está fazendo é para mim. Você está sendo um bom marido para me adorar, para me glorificar. E isso é glorificar a Deus. E eu comecei a chorar muito, eu falei, pô, Deus, que bom isso, né? E a Aline, a minha esposa, recebia da graça de Deus através da minha adoração a Ele dessa forma, sendo um bom marido. Ser um bom marido não é algo de troca. Ser um bom marido, receber uma boa esposa, mas é uma adoração a Deus. Assim como ser um bom filho não é algo de troca. Eu sou um bom filho, aumenta a mesada. Eu faço todo o corre de filho, minha mãe já me dá aquela roupa encarnada lá, que eu gosto tanto. Isso não é uma barganha. Quando você é um bom filho, você glorifica a Deus, você está participando do indo que Jesus falou para nós fazermos discípulos. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu queria tanto que Jesus alcançasse os meus pais, que meus pais conhecessem a Deus, tal, mas você não tem feito nada dentro de casa para expressar quem é Deus para eles. Um Deus gracioso, amoroso. Talvez você tenha expressado dentro dessa casa como filho, algo totalmente ao contrário do que Deus expressaria para um filho, para os teus pais. E aí, como que eles vão conhecer a Deus se você não derrama a graça de Deus na sua casa como filho? Se você não expressa Deus de uma forma em que eles possam ver em você Deus. Entende? Então, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus se manifesta através da sua vida. E em todos os lugares. Lá em Coríntios, Paulo fala que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo. Isso é algo muito interessante, porque eu fiquei pensando, cara, como assim, né? Eu estou andando, as pessoas estão lendo, né? Cartas vivas. Mas as pessoas leem a nossa expressão. As pessoas leem aquilo que nós agimos, as nossas atitudes. As pessoas olham para a nossa atitude e elas falam, que atitude bonita. E eu creio que isso era o que impactava as pessoas naquele lugar onde eu trabalhava, sabe? Quando eu fazia todas as coisas, quando eu faço, né? Mas eu fazia todas as coisas para Deus naquele lugar, as pessoas olhavam e falavam, cara, tem algo diferente nesse cara. E as pessoas liam essa carta. As pessoas olhavam para a minha vida e falavam, tem algo diferente. Elas conseguiam identificar algo diferente. E a comprovação é isso. Deus nos chama para sermos cartas vivas. A igreja é chamada para expressar o reino de Deus aonde quer que você vá. Não apenas lá no prédio da igreja, mas expressar a igreja onde você está. As pessoas olham para a sua vida e elas veem a expressão de Deus na sua vida, sabe? E isso é um convite, essa é uma carta de convite de Deus para essas pessoas que estão olhando a sua vida, falando assim, vem que existe um propósito muito maior que comer, trabalhar, viver, comprar um barco e morrer. Existe muito mais propósito na vida do que isso. Eu tenho muito mais propósito para você. E você é essa carta, convite. Você é esse convite. Como você tem sido? Que convite você tem sido? As pessoas olham para você e são atraídas a viverem isso? Aonde você está, no seu trabalho, enfim, na sua faculdade. Sua vida integral é essa carta convite, cara. E isso lembra uma história do Zé da Enxada. O Zé da Enxada, é muito engraçada essa história.
Ele é um cara que trabalha na prefeitura. E sabe aqueles caras que pegam uma Kombi e vão até um local cheio de ferramenta e cavam valetas? Às vezes, nas obras de infraestrutura da cidade, é preciso cavar algumas valetas para colocar a tubulação. E o Zé da Enxada era esse cara que ia nessa Kombi, com a rapaziada, cavar a valeta. E aí ele chegava no local lá e trabalhava, cavava a valeta, tal, não sei o quê. E todo dia, no final do expediente, ele parava na frente da valeta, com a enxada assim, ó. E ficava admirando a valeta. E os amigos dele olhando aquilo, falavam, meu, que esse bicho é maluco, né? Um dos amigos dele chegou para ele e falou assim, cara, Zé, por que tu fica olhando para a valeta depois que tu termina o trabalho e tal? Aí o Zé olhou para o cara e falou assim, eu fico conversando com Jesus, porque igual pode ter, mas melhor que essa valeta não vai ter, porque eu fiz para Ele. Eu dei o meu melhor para Ele. Eu fiz porque eu quero adorar o nome dEle. Sabe? Para cavar uma valeta, esse cara adorava a Deus. Talvez nós temos trabalhos muito mais importantes que cavar uma valeta, sabe? E a gente tem feito de qualquer jeito. Para talvez agradar homens, talvez para agradar ninguém, mas para ter um salário no final do mês. Se houver transformação de mente, se houver metanoia, se houver troca de ideia com Deus, vai haver motivação para você lutar integralmente. Uma coisa que é interessante é que o nosso corpo fala. Você já ouviu falar disso? O nosso corpo fala? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, o nosso corpo fala. É verdade, o nosso corpo fala, cara. Olha só que interessante, Mateus 3,8 fala assim, ó, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram. Então, mostrem coisas mostrem coisas que comprovem que vocês se arrependeram, que comprovem que vocês trocaram a ideia com Deus. Esse mostrem coisas não é falar. Esse mostrem coisas é agir. E o nosso agir está ligado ao nosso corpo, né? Toda ação que você toma é do seu corpo. E o nosso corpo fala. Engraçado, porque tem uma pesquisa que é realizada lá em Harvard, que diz que você expressa aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você acredita. Interessante isso. Como assim? Agora vai chegar as Olimpíadas 2016, a gente vai poder perceber bem isso. Todo atleta, quando ele realiza algo, uma façanha grande, assim, o cara ganha uma corrida, o cara ganha uma luta, nada lá, o cara nadou um monte lá, tal, ganha e vai para o primeiro lugar, as expressões corporais deles são parecidas. São mais ou menos assim, ó. O jogador faz o gol, sabe? De vitorioso. Essa expressão é uma expressão de vitória, de ganhei. Pode perceber, o cara ganhou a corrida, tem até uma frase, né? Sai para o abraço, né? O pessoal vai saindo para o abraço. Então, essa expressão é uma expressão comum. Do contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa se sente intimidada, se sente com medo, ela se retrai. Quantos de vocês já perceberam isso com vocês? Talvez, e isso é algo interessante, porque isso não é controlado. Muitas vezes isso é um reflexo dos seus pensamentos, e você não consegue controlar às vezes. Você se pega fazendo isso. Talvez eu esteja falando aqui agora, Deus ministrando, e você não está concordando com nada do que eu estou falando, o seu corpo está me falando. Eu sei direitinho quem está concordando e não está. Não, estou brincando, gente. Mas quando eu estou falando algo aqui e uma pessoa não concorda, dá para perceber nitidamente. Sério, talvez você não perceba, mas o nosso corpo, ele nos revela os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí eu fiquei pensando num negócio muito interessante, né? Por quê? Se o nosso corpo revela
os nossos pensamentos, nossos sentimentos e aquilo que nós cremos, é porque tem muito crente que não deveria ser chamado de crente, poderia ser chamado tipo mais ou menos crente. Por quê? Teve uma segunda-feira que eu fui num lugar e lá estavam algumas pessoas da nossa igreja e tal. E aí eu olhei para ela, segunda-feira, me deu uma depressão, cara, porque eu olhei para a pessoa parecia o The Walking Dead andando na empresa. O cara dava bom dia. Bom dia por quê? Crente? Como assim? O corpo está expressando aquilo que ele acredita quem ele é. Está entendendo? Tem pessoas, né, crentes, que da música do Fantástico, domingo já começa a dar depressão. Já começa a dar, meu velho, amanhã, segunda-feira, vou para aula, vou para, sei lá, para faculdade, vou para trabalho. O cara já começa a ser derrotado já no domingo, né? Nem chegou na segunda, já é um derrotado, já dorme como um derrotado, já. Segunda-feira vai começar. O corpo revela, gente, aquilo que você crê. O que é isso? Isso é o sinal nítido de que você não trocou aquela ideia com Deus. Quando Deus diz, você é mais que vencedor, você não está acreditando em Deus. Você está fazendo dele um mentiroso. E isso é complicado. Então, o que Deus quer de nós fora da igreja? Quando você está lá, né, fora do prédio da igreja, quando você está no trabalho, quando você está lá na faculdade, Ele quer que você expresse aquilo que Ele fez você. Sabe? Ele quer que você expresse quem você realmente é nele. E isso só vai acontecer a partir do momento que você acreditar em Deus. Só vai acontecer a partir do momento em que você trocar aquela ideia com Deus. Um cara da Bíblia que me chama muito a atenção pela integridade, pela integralidade da vida dele, é José. José é um cara fantástico, José do Egito. Olhando a história dele, com esse foco da integralidade, a gente pode perceber, quando José está lá, tal, é um cara novo. Eu posso dizer que José era um playboy, porque o pai dele dava as melhores roupas para ele. José era um fofoqueiro, que ficava indo olhar o que os irmãos faziam lá, ia lá para contar para o pai, pai, seguinte, os caras estão tudo vagabundeando lá, não estão trabalhando nada. E o pai ficava cabreiro com eles. Então os irmãos dele olhavam para José e falavam, esse bicho aí, folgado, mimado, o pai ama mais ele do que nós. Pô, só fica fofocando, X9, fica entregando a gente para o pai, só usa roupa boa. Os caras odiavam ele. Mas Deus olhou para o coração de José e viu algo nobre, e deu sonhos para o José. E José começa a falar esses sonhos para os irmãos. Aí pensa comigo agora, né? Os irmãos já não gostam dele, já acham ele folgado, playboy, X9, e aí o José vem para os irmãos e fala assim, eu tive um sonho que todos vocês vão se curvar diante de mim. Tá de brincadeira comigo, né, José? Tu tá de brincadeira. Os irmãos dele queriam o couro de José. Falaram, não, esse moleque não pode, vamos dar um final nesse cara agora. Então, e fizeram com que isso fosse, possível, né? Então, teve um dia que José foi lá espiar os irmãos, ele falou, lá vem José, vamos dar um fim nesse cara. E aí, um dos irmãos falou, não vamos matar, vamos esconder ele e tal. Aí, passou lá os mercadantes, lá os comerciantes, e aí venderam José como escravo. Falou, olha, se a gente vender José como escravo, com certeza esse cara vai morrer. O cara não faz nada, não sabe nem lavar uma louça, com certeza ele vai morrer como escravo. E aí que a gente se surpreende. E aí que vem a surpresa. José foi vendido como escravo e ele cai na casa de Potifar, que era o poderoso chefão lá do Egito. Ele era o general do exército do Egito. Ele se torna o melhor escravo de Potifar. E Potifar olha para esse cara e fala, esse cara tem alguma coisa de diferente. Eu preciso colocar esse cara para administrar todos os meus bens, porque esse cara, ele tem algo que nenhum escravo tem.
E José foi colocado lá em cima para iluminar, sabe? Deus pegou José, José entendeu que tudo que ele faz é para Deus, ele dá o seu melhor para Deus como escravo, e Deus coloca ele lá em cima. Quando ele está lá, né, governando as coisas de Potifar, a mulher de Potifar olha para José e é atraída por ele. E aí, numa situação, tenta agarrar ele para dar uns pega nele. Só que ele, temente ao Senhor, revela um coração íntegro ao Senhor, alguém fiel a Deus, que está fazendo o que está fazendo para agradar e adorar a Deus. Fala, não, vaza daqui, tá maluca? Até parece, Potifar não ia se agradar nem um pouco desse nosso papo. E ela segura na capa dele, fica com a capa na mão, e ele vaza correndo, e ela grita e fala, ó, esse hebreu aí, ó, tentou me estuprar. Ela reverte toda a situação. E aí, quando Potifar chega, José é jogado na cadeia. Eu fico pensando, José, dando o seu melhor para Deus, trabalhando, e é preso. Talvez ele teria todas as desculpas para falar assim, pô Deus, eu dou o meu melhor para ti, e olha o que acontece comigo, vou cair na cadeia. José não esmurece. Na cadeia, ele só se torna o melhor preso. O carcereiro deu as chaves da cadeia para ele cuidar da galera. Ó, seguinte, José, cuida aí da galera para mim, que tudo que tu faz, cara, é excelente, meu Deus. E ele conquista a amizade, a confiança do carcereiro e cuida de todo mundo lá. Meu Deus, onde esse cara vai, ele dá o seu melhor. Como escravo ele deu o melhor, como preso agora ele dá o melhor. E acontece uma situação lá que, enfim, dos sonhos, dois caras que trabalhavam com o rei, tiveram sonhos tal, e José revela, enfim. Não vou contar toda a história para você. Resumindo, José se torna o governador do Egito. Deus coloca José como governador do Egito. Isso tem tudo a ver com aquela palavra que a gente leu lá em Mateus 5. Vocês são a luz do mundo. Não se coloca uma luz, as lâmpadas são colocadas em cima para iluminar a todos, não embaixo de vasilhas, não embaixo de mesas, não embaixo de camas, mas em cima, para que todo mundo seja iluminado. E essa foi a história de José, foi colocado sobre todos, para que todos fossem iluminados. Quando você trabalha para Deus, cara, Deus te capacita para que todos sejam iluminados ao seu redor. Deus te capacita para que você prospere assim como José. Quando você faz as coisas não mais para o dinheiro, quando você faz as coisas para Deus, Ele te capacita. Se Ele te dá sonhos, Ele capacita. José não tinha nada de mérito. A gente olhava para José e falava, não esse cara. Não ele que Deus está dando esses sonhos. Mas Deus não dá sonhos para pessoas capacitadas. Ele dá os sonhos para aqueles que têm o coração entregue a Ele, para que Ele possa fazer muito, para que Ele possa iluminar muitas pessoas. E Ele capacita aqueles a quem Ele dá sonhos e chama. Efésios 6, 12 ao 13. Abre lá para a gente ler esse versículo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Repete aí, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Digam então, permanecer inabaláveis. A palavra fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas ela é contra os dominadores. Sabe por que dominadores? Porque Satanás,
Satanás, ele vai te dominar pelo medo, ele vai te dominar pela preguiça, ele vai te dominar pelos pensamentos errados que ele tem colocado na tua cabeça, pelos sentimentos que ele tem colocado em teu coração, ele vai te dominar por isso. E é por isso que as pessoas vão segunda-feira como escravos, como derrotados para o trabalho, vão assim, ó, porque elas estão dominadas. Então ele olha e fala, cara, aqui já está dominado, esse cara já está dominado, ele não reage mais. E a nossa armadura é a transformação da nossa mente, é você realmente crer que Deus vai te fazer vencedor, que vai te capacitar. Talvez hoje, cara, você não tenha enfrentado uma faculdade porque você está dominado pelo medo. Talvez hoje você não tenha enfrentado, cara, um ministério, não tenha assumido um chamado ministerial porque você está dominado pelo medo, pela insegurança. Talvez, cara, você está sofrendo resistência, implantando uma igreja numa cidade, e você está ao ponto de querer desistir, porque está difícil, está, resistente, as pessoas não vai para frente, e isso, cara, é Satanás querendo te fazer parar. José tinha todos os motivos para parar quando foi preso. Ele poderia ser dominado por pensamentos errados, mas não, ele decidiu lutar, ele decidiu enfrentar. E as suas atitudes demonstravam que ele cria em Deus. Talvez você não tenha demonstrado atitudes de crer em Deus, por medo, sabe? Talvez você não é um bom marido, cara, porque você ainda quer a troca, você quer barganhar, você quer que a sua esposa te faça feliz, e você não está vivendo um casamento para glorificar a Deus, você está vivendo um casamento para se autoglorificar, sabe? Você quer a felicidade. Talvez, cara, você não cuida do seu corpo, da sua saúde, por preguiça, dominado pela preguiça, dominado pela comodidade. A comodidade, cara, é algo satânica, cara. Esses dias eu estava até conversando com o Eloy. A comodidade, a preguiça desenvolveu a tecnologia. As pessoas tinham preguiça de levantar para trocar o canal da TV. Então vamos inventar o controle remoto, daí a gente troca do sofá, não precisa mais levantar. A comodidade, o ser humano, cara, ele é levado pela comodidade. E isso é algo que Satanás coloca na sua mente, para que você não avance naquilo que Deus tem colocado para você. E um vencedor se comporta como um vencedor. Eu quero mostrar para vocês, vou mostrar para vocês um vídeo de uma tribo maori moderna. Esse vídeo, essa apresentação ali, ela se chama Haka. Essa tribo da Nova Zelândia, ela tem um comportamento de guerra quando eles iam enfrentar um inimigo, para mostrar para o inimigo quem eles eram, quem eles acreditavam que eram. E o All Blacks, que é um time de rugby, eles fazem isso todos os jogos. Todos os jogos eles demonstram quem são, diante das dificuldades, diante dos oponentes, diante dos dominadores, diante dos opressores, diante da segunda-feira, diante da faculdade, diante da prova que ele tem na faculdade, diante do problema financeiro, enfim. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo e observem o comportamento que eles têm diante dos inimigos dele, né, do outro time, dos oponentes, acreditando quem realmente eles são. Pode pôr lá, Tuan. The Haka. This week failed to get New Zealand going.
And the New Zealand team failed to get the Auckland crowd going. You sense in this stadium, fast becoming known as New Zealand rugby's atmospheric capital. It could be a wholly different story. That was proper. So was that England's great chance? Aqueles que acreditam quem são diante de Deus, reagem assim aos problemas. Reagem assim às dificuldades. Não se deixam abater. Eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu medo, eu não sei qual é o teu problema. Mas o fato é que eu vejo muitas pessoas sendo paradas, sendo dominadas pelo medo, pelo problema. E eu queria convidar você, nesse momento, a ficar de pé. Pode ficar de pé. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Se é uma dificuldade financeira, se é o medo de fazer uma faculdade, o medo de começar um trabalho novo, o medo de assumir um ministério, o medo de implantar uma igreja. Eu não sei. Mas eu te convido para reagir, porque o Senhor diz que você é mais que vencedor. E Ele te chamou para expressar a manifestação da glória dele aqui no céu. Ele quer te colocar como uma luz no alto, para você poder iluminar todos aqueles que estão na casa. Todos aqueles que estão perto de você serão iluminados pela luz que há em você. O Espírito Santo habita na sua vida. Então feche o teu olho e manifeste a Deus quem você é nele. Manifeste ao teu problema quem você é nele. Fale para Deus, adore a Deus. Fale, Deus, tira de mim, Senhor, todo o medo, Pai, que eu possa expressar com as minhas atitudes, tudo aquilo que o Senhor me fez, vencedor, guerreiro, tudo aquilo que o Senhor diz quem eu sou, eu quero ser, eu quero reagir de acordo com aquilo que o Senhor diz quem eu sou, lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, na minha casa como marido, na minha casa como filho, sabe, como um cidadão. Eu não quero mais olhar para o lado, ver as dificuldades, as necessidades e não reagir e não fazer nada. Eu quero me indignar. Eu quero que o Teu Espírito coloque em mim, Senhor, algo, o Teu poder, para que eu possa reagir de acordo com aquilo que eu não concordo, com aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que Tu queres para a minha vida, Senhor. Clame a Deus e eu vou te convidar. No 3, você dá um grito de raca. O grito do guerreiro, e soltar daquilo que está dentro de você, que aquilo que você é, o verdadeiro vencedor. Deus te fez para ser um vencedor. Não se abata pelo aquilo que você vê. Em 2 Reis, Eliseu olhou para o companheiro dele que estava do lado, eles viram um monte de gente, um monte de soldado contra eles. E o companheiro dele falou assim, cara, nós vamos morrer. Eliseu olhou para o cara e falou, Senhor, abre os olhos dele. E quando ele abriu os olhos, ele viu no outro lado carruagens de fogo, anjos e um exército muito maior daqueles que queriam abater eles. Talvez é isso que está faltando para a sua vida, para você vencer o medo, abrir os seus olhos espirituais e reconhecer que Deus é o seu Senhor. Deus é o nosso Senhor. É Ele que vai na frente. É a força dEle. No 3, gente, só para explicar como é que é o grito, para não sair, o grito é mais ou menos assim, ó. Talvez as mulheres não consigam, mas faz um pelo menos. Essa é a hora de você se motivar a quem realmente você é em Deus. Se você é um guerreiro de Deus, grita junto comigo, porque eu vou gritar com todas as minhas forças. 1, 2, 3, Glória a Deus, galera. Muito bom. Tamo junto.